Olha, só acabei de ler o livro Delicioso Cadáver da Agostina Basterrica. Parece que é uma argentina. Gente, não tem como ser a mesma pessoa depois de ler esse livro. Ele conta a história de Marcos, é o personagem principal, que é uma... Depois da transição, a transição significa que o governo disse que os animais, instituiu que os animais, todos os animais da Terra estavam com problemas de vírus, tinham vírus, e não podiam ser mais consumidos. E depois de um tempo, nessa situação, eles acabam que o canibalismo vira um procedimento normal, então os matadouros de animais, né, dos bichinhos, que nós consumimos hoje em dia, viram matadouros de pessoas, né? Então ela explica numa parte com detalhes todo o abate, tudo como é feito. É assim, de doer o estômago, tem que ler devagar, porque dói, chega a doer. E esse Marcos, ele é meio... Ele trabalha dentro de uma geladeira, ele chama de geladeira, e aí ele vai vivendo a vida dele e tal. E ele é presenteado com uma humana, né? Uma humana não, um produto fêmea, porque a linguagem é trocada. A escritora, ela é tão subversiva que a linguagem no texto é mudada, como ela usa ele e ela. Você entende pelo contexto, mas às vezes você fica meio confusa, né? Eu fiquei meio confusa porque ela usa ele e ela tá falando ele o produto, isso que ela tá querendo dizer, mas às vezes ela também troca com o Marcos, às vezes o Marcos fala junto do parágrafo, então é assim, aquele fluxo de pensamento dele, às vezes do nada tem um verbo no imperativo, né? A gente entende que está sendo o Marcos falando com ele mesmo, né? Então ele tem o livro ele tem um poder assim, ele muda todo o processo de transição, mudou o nome das palavras. Existem palavras que não são mais permitidas. Então, além daquela realidade nova, né, com pessoas comendo carne humana, né, canibalismo, ele também, o governo dá um jeito de manipular as palavras, de forma que não seja, algumas coisas não sejam ditas. Por exemplo, as pessoas que são consumíveis, elas são produtos, elas não são humanos. É proibido dizer algumas palavras. Então é o cerceamento das palavras, né, também. Né? Então, aí esse Marcos, ele é meio assim, trabalha nessa geladeira e ele é, tipo, o braço direito do dono, né? Muito competente, muito tal, só que ele tem uma dor, que é a perda do filho, né? A mulher, depois que perdeu o filho, depois de muito tentar, né, de fazer inseminação, de sofrer para ter um filho, a criança morre do nada, morte súbita. E ele tem essa ferida dentro dele, a mulher se afasta, vai para casa da mãe e tal, não quer mais viver ali, né, vendo aquelas coisas, a casa, né, tudo que lembra o filho, o bercinho, papapá. E aí ele tem essa dor dentro dele e ele começa, ele fica diferente, ele fica em luto, né, ele tá em luto. E aí ele ganha uma raça pura, né, que eles chamam de produto de raça pura, PRP, né. Aí ele deixa ela lá no galpão deles, que eles têm e tal, e vai vivendo a vida dele, mas aí de vez em quando ele vai lá, e um dia que ele tá muito, muito mal, ele dá banho nela, e no banho eles têm relações. E ela, aí pula pro 2, né? Ela na casa dele, grávida de 8 meses. Ele ensina as coisas para ela, deixa ela trancada, e fica vendo ela pela câmera enquanto ele trabalha, faz as coisas que tem que fazer, e ele tem ainda um pai doente, né? Não disse o que, mas provavelmente Alzheimer, né? O pai tem, né? Porque ele distorce a realidade e tal. E aí ele vai, e quando esse pai morre, ele tem uma irmã que aderiu totalmente ao novo sistema, coisa que ele não fez, né? Mais ou menos não fez. E aí ele começa a ter vários atritos, tal. Depois ele vai
para casa dele, ele volta para casa depois do enterro do pai, né, porque os corpos eles são cremados, para que ninguém os coma. Então ele vai para casa o produto, né, a mulher que está lá com ele, ela está em trabalho de parto. Ele chama a esposa, né, que é enfermeira, a esposa dele que está na casa da mãe dela desde que, né, o filho deles morreu, e ela vem, aí o parto acontece. Então, assim, é, o livro ele toca em feridas muito doloridas. Ele fala a respeito de um mundo distópico, mas possível, porque, né, vivemos em tempos loucos e não tem como ser a mesma pessoa depois de ler. É um livro muito forte, muito pesado. Se você é sensível, não leia. Agora, se você gosta de ser chacoalhada e pensar de forma diferente, fora do quadradinho, e se você quer ter uma experiência de um texto subversivo, na minha opinião, assim, diferente em vários tópicos, sabe? Para mim, ela criou algo diferente, algo poderoso para contar a história dela, essa escritora. Então aí eu recomendo, eu super recomendo. É um livro muito potente, muito poderoso. Vocês vão gostar.